Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Olá, estamos de regresso para mais uma edição deste nosso espaço dedicado ao escutismo e à cultura em geral. Esta semana teremos uma rúbrica diferente, uma rúbrica especial, mas explico já a seguir o porquê. De relembrar que o grupo 259 Escuteiros de Chaves tem como sede e centro de atividades o açude em Vila Verde da Raia e que as suas atividades decorrem aos sábados à tarde a partir das 14h30. De relembrar que o grupo 259 tem inscrições abertas durante o ano todo, aceitando jovens a partir dos 6 anos. Esta semana, então, teremos uma entrevista muito especial, e digo muito especial porque irá decorrer uma rúbrica onde teremos vários entrevistados, onde o áudio nos foi cedido por colegas escutistas e escutistas de uma outra entrevista, onde todos estiveram em convívio e puderam assim esclarecer algumas questões acerca do escutismo com U e escutismo com O. Sem mais demoras, vamos então dar início a esta nossa rúbrica de hoje. Espero que gostem. Até já. Aqui podes encontrar muita informação sobre os escuteiros e depois, se gostares, teremos muito gosto em que te juntes a nós. Os nossos valores refletem-se na nossa lei que diz o seguinte: o escuteiro é verdadeiro e a sua palavra é sagrada. O escuteiro é leal. O escuteiro é prestável. O escuteiro é amigo de todos e irmão dos demais escuteiros. O escuteiro é cortês. O escuteiro é respeitador e protetor da natureza. O escuteiro é responsável e disciplinado. O escuteiro é alegre e sorri perante as dificuldades. O escuteiro é económico, sóbrio e respeitador dos bens dos outros. O escuteiro é íntegro nos pensamentos, palavras e ações. Também temos o nosso compromisso de honra, onde cada escuteiro promete cumprir os seus deveres para com a sua fé e a sua pátria, auxiliar o próximo em todas as circunstâncias e viver segundo a lei do escuteiro. Se queres ser escuteiro, contacta-nos. Alguma vez imaginaste que ias cantar à volta de uma fogueira? Até ficar sem voz. Alguma vez imaginaste Que ias percorrer o mundo? mochila às costas? Alguma vez imaginaste Caminhar à luz das estrelas? Alguma vez imaginaste? Que um simples gesto podia fazer a diferença? Alguma vez imaginaste? tua vida? Podia ser mais que um dia-a-dia. Alguma vez imaginaste? Que as tuas ações Eram mais que simples acontecimentos? alguma vez deste sequer conta de tudo isto? Tu és especial. Tu Fazes parte de um plano grandioso. Tu não estás aqui por acaso. Tu Fazes mais diferença do que alguma vez imaginaste. Quando o EP criou o escutismo, pensou em tudo isto. Que o mundo podia ser um lugar melhor. E nós a sua chama. BP deixou-nos este projeto de esperança. somos mais do que um lenço ao peito. Somos uma força. Que não tem fim. Somos uma força invicta. Seremos sempre. Nós. somos escuteiros. Nós fazemos parte. Nós. Sabemos que a melhor maneira de sermos felizes É contribuindo para a felicidade dos outros. Nós. fazemos a diferença. Nós Queremos deixar o mundo um pouco melhor. O que o encontramos. Nós
Fizemos uma promessa. E honramos-la todos os dias. Porque o escotismo É um modo de vida. Sempre que pensamos em escuteiros, lembramos-nos da natureza, dos acampamentos, da aventura. Mas será que ser escuteiro é só isso? Por trás destas iniciativas, há sempre grupos organizados com regras e princípios até rígidos e com uma ação educativa. E é disso que vamos falar hoje. Hoje tenho comigo a Margarida Pinto Correia, o João Madeira e o Carlos Alberto Pereira, todos escuteiros. E Margarida, tu foste obrigada para os escuteiros ou querias muito ir? Não, quis imenso ir. E fui tardia. Eu fui com 13, 14 anos para os escuteiros. Tardia porque se pode ir muito mais cedo, não é? E eu tinha assim uma veneração distante, porque não tinha ninguém próximo que andasse nos escuteiros, era uma coisa que eu achava... Eras a única da família, foste a única Sim, da fui família. a primeiríssima, somos 4 irmãs e nenhuma outra tinha andado, e uma amiga de escola andava nos escuteiros, falou-me disso e eu fiquei logo tipo, é a minha grande oportunidade. E fui, e foi formidável, apanhou-me mesmo na altura certa. Porquê é que dizes isso? Apanhou-me numa pré-adolescência. Eu já tinha muita experiência de partilha, até porque tinha muito campos de férias, de acampamento também, mas eram coisas esporádicas, não tinham, embora nós nos mantivéssemos ligados por carta, alguns amigos ao longo do tempo, porque estamos a falar dos anos 70 e 80, não é? Não tínhamos, apesar de tudo, esta relação permanente. Os escuteiros têm uma base assente, não é? Que nos conecta em permanência, que nos responsabiliza também e que nos cria um ritmo de vida, de postura perante a vida. E isso foi muito bom de ganhar naquela fase em que deslizamos frequentemente à procura dos limites, não é? E imporem regras foi difícil, imporem Não. quando tu chegaste, o primeiro impacto, foste bem recebida? Fui bem recebida. O agrupamento de que eu fiz parte, o agrupamento 230, Olivais Sul, era um agrupamento, teoricamente, ou perante os outros, bastante aberto, pouco conservador, e portanto isso também foi fácil. Não era um agrupamento típico daqueles que nós vemos nos filmes, em que os meninos têm que andar todos com os pormenores todos, porque senão há um chefe mau que anda lá a aborrecê-los, não é? Pode-se levantar e bater-me a qualquer momento. Mas é verdade, quer dizer, não, era um agrupamento muito descontraído. Estamos a falar de 1980, 80, 81, não sei bem, e era por isso uma fase também em que todos experimentávamos um bocadinho o que é que éramos, o que é que podíamos ser. E é verdade que nos escuteiros se guardam amizades para o resto da vida? Para o resto da vida. Nos escuteiros, devo dizer que se dá o primeiro beijo, muitas vezes. Mas isso não está nas regras, não está nas regras. Não, eu só queria partilhar, pela hipótese, não é? João Madeira, é verdade? Então não controlam essas situações? Não, o primeiro beijo é incontrolável. Acho que nós não andamos à procura de quem é que vai dar ou não vai dar o primeiro beijo. Mas os pais às vezes, João, os pais às vezes ficam um bocadinho preocupados. Eles andam lá, é tudo gente nova, não sentem isso às vezes, a preocupação dos pais. Há alguma preocupação quando eles são mais velhos, a partir dos 14 anos os pais têm esse receio. Antes não, estão mais preocupados com a primeira árvore que sobem, a primeira bicicleta que começam a andar, se calhar as primeiras quedas que dão, se calhar os pais preocupam-se mais com isso nas idades mais novas. Mas João, o que é que os escuteiros fazem pela gente nova, pela malta? Acho que fazem tudo, principalmente fazem tudo. Acho que é um sítio onde podemos desenvolver os jovens em várias áreas em que a escola não chega lá. O nosso método educativo da tentativa e erro, do aprender fazendo, a questão prática, a questão do exemplo, aprender pelo exemplo, são coisas que eles não têm isso em mais lado nenhum. E cada vez sentimos mais os pais terem pouco tempo por causa do emprego, chegam tarde e não têm tempo para estar com os filhos. Muitas vezes nós dirigentes somos esse contacto, como eu estava a dizer, a questão de aprender a subir a uma árvore, andar de bicicleta, de skate, muitas vezes é com os dirigentes nos escuteiros que eles aprendem a fazer isso. Portanto, acho que é uma vivência do dia-a-dia, prática e da aventura, que eu acho que é uma coisa que lhes falta. Eles estão muito na redoma, numa questão de conforto, e acho que nós tiramos de casa, e acho que muitas vezes desafiamos os jovens a vir
para a rua, em vez de estarem sentados no sofá, a jogar pelo PlayStation, ou estarem só com os amigos ali no bairro, que é o sítio que conhecem sempre, em vez de conhecerem o mundo, de ir para fora. É um relacionamento não viciado, não é? Um relacionamento que é fora da redoma, quando há redoma. Às vezes é ao contrário, é um relacionamento estimulante, de mistura de pessoas, de classes sociais, de origens diferentes, de culturas diferentes, com uma série de baias também para o relacionamento, porque tens de facto de ter uma honestidade e uma postura perante os valores que não tem a ver com berço, com origem, com coisa nenhuma, tem a ver com aquilo a que tu te comprometes na vida. E isso aprendemos juntos, não é? E aprendemos, eu lembro dos meus pais comentarem uma coisa muito engraçada, que era o respeito que eles tinham na altura pelos caminheiros e pelos chefes que tomavam conta de nós, e lembro-me deles comentarem como é que aqueles adultos têm uma paciência de Jó, para aturar estes miúdos, não é? Olha, quem tem uma paciência de Jó para aturar isto é o Carlos Alberto, que aos 9 anos entrou para os escuteiros e ainda não saiu de lá. É verdade, é verdade. É verdade, entrei para Lubito e depois fui fazendo um percurso de vida. Houve uma altura que o chefe de agrupamento chamou e disse: bom, Carlos, tu recebeste agora a tua altura de dar, e tornei-me dirigente e assim. Portanto, já passaram muitas gerações na sua vida como escuteiro, já passaram muitas gerações. Isto esta ligação fica para sempre, Carlos, é também testemunha disso? Fica, é uma ligação que fica para sempre, porque é uma vida em pequeno grupo que consolida amizades, consolida até cumplicidades, aquela de que falámos há bocadinho, não é? Consolida, há um projeto de vida que se partilha, há sobretudo uma aprendizagem para o respeito, porque eles não são todos iguais, e portanto há o começar a respeitar a vontade e a diferença de cada um, o viver em conjunto, o ser capaz de, partindo de pontos de vista diferentes, construir um projeto comum, que é deles, portanto, leva a uma grande autonomia e uma grande responsabilidade. E isto é algo que, quando se apanha em criança, não é, em jovem, em adolescente, isto fica para sempre, nunca mais se perde. Fica uma ligação incrível. Há amigos meus e várias pessoas que se reuniram, voltaram a juntar no Facebook, ou voltaram a juntar numa 20 anos mais tarde por um jantar, por um isto. E parece que não passou tempo, parece que se retoma. Durante 15 anos ou 20 anos está lá tudo imediatamente, não é? E vivemos as histórias intensamente, porque são tempos muito intensos de relacionamento, não é? Passamos por limites fundamentais também no crescimento e na formação das também, pessoas, não é? Por limites físicos até. E cada vez mais este espírito de pô-los a partilhar nos dias de hoje, não é? Em que cada um vive no seu mundo e tem amigos que nem conhece, não é? Sim, mas que são amigos, que não estão fisicamente, ter amigos com quem partilha a dificuldade do dia a dia. Ora, quem se entusiasmou com este mundo dos escuteiros com U e dos escuteiros com O foi a Marta Reis, que resolveu escrever o livro dos escuteiros, e como há uns com U, outros com O, ela pôs um chapelinho, não é? E ficou assim resolvido. Olá, Marta. Olá, boa tarde. O que é que a levou a interessar-se por escrever este livro? O que é que... Bem, em primeiro lugar, também sou escuteira desde os 6 anos. E depois, como conhecia um editor, ele desafiou-me, disse como as duas principais associações iam fazer 100 e 90 anos, porque é que não escrevemos um livro a explicar às pessoas que nunca foram escuteiras o que é isto do chapéu e das jarreteiras e da farda. E porquê é que há uns com U e outros com O? Pode já explicar isso a quem não sabe. Isso é uma coisa histórica e é uma guerra entre as duas associações. A AIP nasceu primeiro e na altura a palavra em inglês era scout, foi preciso arranjar uma palavra, foi só dicionário e existia escuteiro, que era o explorador com O. Entretanto, quando vem a Associação Católica, que é o CNE, como se inspiraram nos escuteiros franceses e a palavra era scout, que soava com U, ficou com U. Entretanto, o tempo foi passando, começou mais escuteiros com U, da Associação Católica, começou-se a escrever formalmente com U, mas eu, para agradar aos dois, pus um chapéu e assim... Pôs um chapelinho, resolveu assim o problema, até porque fala dos escutas e dos escuteiros, não é? E partilhou também, ou seja, falou com pessoas como a Margarida, que são figuras públicas que têm esta experiência, e de facto... tem de haver uma organização nestes grupos, não é? Porque há vários jovens, há os grupos das raparigas, dos rapazes, e é um mundo, parece,
aquilo que eu dizia, de aventura, de agora vamos acampar e há uns dias temos muita liberdade, mas aquilo sem regra não funciona nada, não é? Pois, sem regras não dá. Começa logo, há uma lei, há princípios de lealdade, de interajuda, de amizade, e depois, de facto, há essa organização. Eles estão organizados por idades, em secções, há 4 secções, os levitos, que são dos 6 aos 10 anos, a seguir os exploradores dos 10 aos 14, pioneiros dos 14 aos 18, a todos os nomes do CNE, depois há os nomes da AIP que são um bocadinho diferentes, e caminheiros, por fim, que são dos 18 aos 22 anos. E dentro destes grupos ainda há grupos mais pequenos, que são as patrulhas e equipas, que têm um chefe, o guia, um subchefe, um subguia, e é assim que eles competem umas equipas contra as outras, fazem-se os seus jogos. Marta, na sua experiência, na sua experiência, há jovens que aparecem, crianças que aparecem, que são indisciplinadas, como é que se lida com essa situação? Porque nem todos, quer dizer, a ideia não é, são todos muito ordeiros, todos se portam muito bem, por isso é que são escuteiros, não é? Não é bem assim. A diferença é que o chefe está lá, mas eles aprendem uns com os outros. E é muito engraçado que vê mesmo esses casos de indisciplina, isso não acontece tantas vezes, é mais hiperatividade, miúdos que não se conseguem concentrar, é muito comum hoje em dia. E eles, como têm aquele irmão mais velho, que é só 2 anos mais velho, mas que é o guia, vão ganhando um respeito e vão começando a aprender pelo exemplo. E é assim que a aprendizagem se faz nos escuteiros, não é o chefe que está lá a mandar, tens que fazer isto, tens que arrumar aquilo. É o guia que diz, temos que fazer isto em conjunto, tu tens esta tarefa, tu tens aquela, e eles vão aprendendo assim. E assim vão-se autodisciplinando, vão-se autorresponsabilizando, e isso é que foi o lado visionário de BP, que nós exploramos aqui neste livro, com estes testemunhos todos, que foi tornar o jovem o centro da aprendizagem, e não a aprendizagem que vem de fora. E a Marta andou, calculo, para fazer este livro, também foi descobrindo coisas que não sabia. Por exemplo, o país, sabem qual é o país do mundo com mais escuteiros? Não. Sabem? Não. A Marta diz, mas ninguém tem palpites? Não é os Estados Unidos, não. Não é os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos há muitos, Marta. Também há muitos, não sei de qual quantos são, mas são muitos. Mas é uma percentagem grande de pessoas, é uma percentagem grande de pessoas. E nos astronautas, por exemplo, na NASA, são 2/3 dos astronautas passaram pelos Boy Scouts of America. Isso é muito giro, é uma das notas que a Marta tem no início do livro, é isso. Imaginem, portanto, há não é em 12, há um que não... Há um que não andou nos escuteiros, exatamente. Há um que não andou nos escuteiros. Nos 12 pisaram a Lua, há um que não há palpites para o país com mais escuteiros do mundo? Os Inglaterra, olha, já temos 2 palpites e os 2, Marta, não. Como é? Não, então pode dizer à vontade. É a Indonésia, na Indonésia. Ninguém imagina, não é? São 17 milhões de escuteiros, mas lá eles têm uma forma diferente, que é o escutismo, é uma atividade extracurricular, faz parte do currículo da escola, é uma opção, e basicamente, portanto, as crianças são mais entusiasmadas para ir para os escuteiros. Portanto, há mais escuteiros na Indonésia do que pessoas em Portugal. É verdade. E há assim uns rituais que ficam de cumprimentos, há coisas que vocês reconhecem. A Marta, por exemplo, ao longo da sua vida consegue perceber, olha, esta pessoa deve ter sido escuteira. Não? Não dá tanto. Não consigo perceber. Mas uma coisa que acontece é, nós escuteiros cumprimentamos com a mão esquerda. O passou bem. E é muito engraçado, porque nós, depois, na vida normal, as pessoas vêm ter quando nos podemos cumprimentar e há sempre aquela tentação de dar a mão errada. Isso já me aconteceu muitas vezes. Margarida, portanto, tu achas que os teus filhos não são escuteiros? Os meus filhos não são escuteiros e eu tenho imensa pena. Os meus filhos são preconceituosos. Não, mas eu, por acaso, estávamos a falar disto ali atrás das câmaras e eu acho que é importante falarmos sobre isso, porque os miúdos nas escolas... Eu sempre ouvi piadas e anedotas sobre os escuteiros, como é óbvio, não é? Todos nós sabemos, provavelmente até mais do que os não escuteiros. É como as loiras sabem mais anedotas sobre loiras do que as outras pessoas. Quer dizer, os miúdos ouvem muito a história dos palermas vestidos de crescidos ou crescidos vestidos de palermas e são patetas porque andam todos a aprender em carneirada, a fazer coisinhas e têm chefes que não sei o quê e têm pompons nas meias. Em 2 de manhã ouvi isso na rádio. Quer dizer, e sim, existem essas coisas todas com uma razão de ser, não a palermice, não é? Mas todas com uma razão de ser e todas, obviamente, desfiguradas à imagem de quem queira deitar abaixo e quem não faça a menor ideia. E, portanto, eu sempre achei que, sobretudo os mais novos, que iriam alinhar como eu alinhei, ou seja, iriam alinhar porque um amigo era e eles iriam atrás. Mas já passei por essa experiência e eles não alinharam. E eu também, o que eu não quis fazer foi impor-lhes.
Porque, quer dizer, nenhum deles tem, quer dizer, há um que tem 13 anos e que estaria agora na idade em que eu alinhei, não é? E, portanto, acredito que seria para ele uma idade empolgante. Tem uma série de preconceitos, por isso é que eu digo que eles são preconceituosos, tem uma série de preconceitos no sentido de, oh mãe, menos, e os meus amigos, e o que é que vão achar? E eu passo-me da cabeça, não é? Eu digo, mas tu não tens a noção, sequer tens que ir assistir primeiro, pelo menos vai lá espreitar um dia destes, para poderes perceber do que é que estás a dizer mal, ou do que é que estás a dizer que não queres de certeza para a tua vida. Mas ainda sou uma perdedora nessa tarefa. Bom, de qualquer muito, há uns que não conseguem, que não sabem, e há muitos que sabem, por isso é que estão aqui dois representantes dos grupos de escuteiros, dos escutas e dos escuteiros com O, e a Marta, que agora tudo o que há para saber está neste livrinho, mas como diz a Margarida, o melhor é ver de perto e viver a experiência. Porque é giro, quer dizer, porque é divertido, gosto dos meus chefes e dos meus amigos. Porque é divertido e aprendemos coisas novas que nós não sabemos. Porque gosto de acampar, de ajudar os outros. Porque tenho aqui muitos amigos e gosto da experiência de acampar e fazer jogos em amigos, em conjunto com os outros. Porque aprendemos coisas novas por causa dos amigos e dos acampamentos. Aprendemos mais sobre a natureza. Porque gosto de aventura, gosto de acampar, gosto de conhecer amigos novos. Aprendemos mais sobre como é que devemos de reagir a coisas que não estejamos à espera. Há gente que diz que os escuteiros podem ser muito chatos, mas eu não acho. E aprendemos também a ajudar os outros, como sabemos que os outros também vão contribuir com essa ação. E pronto, gosto porque gosto. Porque é uma segunda casa para mim, porque foi aqui onde eu fiz grandes amigos, amigos esses com quem eu posso contar sempre que preciso. Porque é divertido e estou com os amigos que às vezes não estou durante os outros dias. Porque conheci amigos novos e porque aprendi mais sobre a vida. Porque aqui tenho novos amigos e aqui que enfrento desafios que não enfrentaria em mais lado nenhum. Porque gosto de fazer construções e porque é divertido. Há sempre muita gente aqui, é divertido isto. Porque nos escuteiros aprendo a ser uma pessoa melhor. Nos escuteiros tu convives com pessoas que sabes que vão lá estar sempre por ti e que te vão apoiar em tudo e que vão sempre ajudar. Porque acho que nós estamos todos os dias com uma família, é uma espécie de segunda família, estamos aqui todos os sábados. Durante este dia eu já ando há cerca de 12 anos nos escuteiros, por isso já conheço as pessoas que cá estão, há sempre pessoas novas a entrar. Porque posso dar um pouco mais de mim à sociedade. Estarmos unidos todos para um mesmo objetivo, que é aprender o que é o escutismo, como Baden-Powell nos ensinou, e tentar transmiti-lo não só aos mais novos, como na equipa onde estamos inseridos, no bando, na patrulha, e acho que é importante os jovens terem esta experiência para viverem melhor. Damos assim por terminado este nosso espaço, esta semana em destaque o escutismo em geral. Também devo referir mais uma vez que pode sempre acompanhar as atividades do grupo 259 Escuteiros Chaves através do Facebook, pesquisando por Escuteiros Chaves, Escuteiros com O. Certamente que nos irá encontrar e assim poderá acompanhar mais de perto as nossas atividades.
Também fica aqui o convite para aqueles que queiram aparecer e participar nas nossas atividades aos sábados à tarde, a partir das 14h30, são todos muito bem-vindos. Aconselho a visitar e também a conhecer um pouco mais do trabalho deste grupo, que no mês de julho irá ter o seu aniversário de 1 ano de abertura oficial. Espero que tenham gostado e de agradecer também aos nossos irmãos escuteiros com I e escuteiros com O por este áudio que nos foi cedido. De agradecer também a todos os nossos ouvintes que estiveram na nossa companhia e também à população em geral que tem apoiado o grupo 259 Escuteiros Chaves nas diversas atividades que tem realizado ao longo deste quase 1 ano após a abertura oficial. A todos, então, por parte do Grupo 259, o nosso muito obrigado. Espero, então, que tenham gostado e que na próxima semana continuem connosco. Até lá, fiquem bem. Continuação de uma boa semana.